Boa noite a todos. Realmente, esse debate que acabou de encerrar, a gente teria aqui que ressuscitar Tobias Barreto, ressuscitar Brás Florentino de Souza para fazer esse debate, porque é um debate que se estendeu por muito tempo, ao longo do Império inteiro. A gente não ia resolver aqui nessa sala hoje. Mas cumprimento pelo desenvolvimento do tema o nosso amigo Rodrigo Saraiva e também pela provocação nosso amigo Ricardo. Saúdo também o professor Ricardo Vélez, que é uma inspiração para todos nós, um mestre que jamais se envaideceu da sua sabedoria, do seu conhecimento, sempre foi receptivo a todos que desejavam questioná-lo, aprender com ele, e saudar a todos vocês que aqui estão presentes, particularmente ao nosso amigo xará Lucas Sampaio, que mais uma vez organiza o Liberty Open, e mais uma vez consecutiva estou participando. Estive aqui pessoalmente apenas na última edição e me encantei pela cidade, é um prazer estar de volta. Uma terra que tem, como o Ricardo também mencionou no nosso encontro de ontem, tem uma tradição em defesa da liberdade que vem do próprio Império. Tobias Barreto já foi mencionado, Silvio Romero, figuras que talvez sejam menos valorizadas do que deveriam pelo liberalismo brasileiro, em função do fato de que as suas teses filosóficas de inspiração para o culturalismo era um liberalismo de viés mais spenceriano, abolicionista, republicano, mas as suas teses filosóficas tiveram mais repercussão e impacto do que propriamente uma atuação política. Então os nossos liberais se esquecem dessas figuras, cabe sempre retomá-las e relembrá-las, e hoje elas têm como herdeiro da sua representatividade aqui no Sergipe, o Lucas Sampaio, que é um pilar do movimento liberal sergipano. Parece-me, nesses anos em que eu tenho acompanhado o movimento liberal Brasil afora, parece-me que as coisas aqui, elas têm que ter o Sampaio de alguma maneira para andarem. Então, fica aqui a minha homenagem já de início ao Sampaio. E esse evento tem uma característica que me agrada muito, e quando a gente vai, e aí talvez eu esteja sendo um pouco politicamente incorreto com os outros eventos liberais, pelo amor de Deus, todo o respeito a eles, mas a gente sempre vê, e há uma naturalidade nisso, porque existe, as lideranças precisam ser chamadas a aparecer e trazerem os seus pontos. A gente vê os mesmos rostos, mas muitas vezes a gente vê os mesmos temas também, né? Aí eu acho que há um equívoco ali no planejamento da dinâmica dos eventos. E aqui eu percebo com muita satisfação que, apesar da gente ser chamado para voltar e falar novamente, os temas variam sempre. Nós sempre somos desafiados a abordar alguma temática diferente. Eu, como presidente do Instituto Liberal, eu tenho tido o encargo de excursionar por institutos aí Brasil afora, principalmente os institutos de formação de líderes, para fazer, e há uma razão para isso, ela é uma palestra sobre os fundamentos teóricos e históricos do liberalismo, com uma finalidade essencialmente introdutória, então não poderia falar de outro assunto, o assunto é o mesmo, mas é para fazer rigorosamente a mesma palestra. Eu tenho viajado por aí falando a mesma coisa, faz parte. Mas aqui é diferente, aqui todo ano eu sou desafiado pelo Sampaio a trazer um assunto totalmente diferente do assunto do ano anterior. E desta vez ele me provocou a falar sobre um dos meus mais recentes livros, não é o mais recente, mas é um dos mais recentes, saiu aí no começo do semestre passado, foi lançado pela Almedina, edições 70, que é o papel do Estado segundo os diversos liberalismos. Esse livro, de certa maneira, ele expande o conteúdo que consta dessa palestra que eu tenho feito nos vários estados. E essa palestra dura em torno de 2 horas. Portanto, quando o Sampaio me fez a provocação, me fez o desafio, pus-me a pensar o que farei para, em 45 minutos, expor mais ou menos o conteúdo desse livro, de maneira que a exposição tenha começo, meio e fim, porque nós temos essa incumbência, temos que dar conta disso,
sendo que nós temos o conteúdo menor do que o conteúdo do livro exposto em 2 horas nessas palestras que eu tenho feito. Como é que eu vou fazer? Eu optei por me concentrar na introdução e na conclusão, que de certo modo contam a história, fecham um recado, passam uma mensagem, de certo modo também estão conectadas com o tema geral deste evento, que é o futuro da liberdade no Brasil, porque eu também me porei a refletir um pouco sobre o contexto da elaboração desse livro, por que esse livro existe e como enfrentar o problema que ele endereça, por que enfrentar o problema que ele endereça. Bem, na minha experiência no movimento liberal desde 2014, eu tenho visto que o que mais divide os liberais brasileiros no movimento, existem outras divisões entre os liberais que nós poderíamos suscitar, divisões no que diz respeito, por exemplo, à justificativa ética da liberdade. Nós podemos ter liberais que vão defender a liberdade por uma ótica justnaturalista, outros por uma ótica deontológica, outros por uma ótica utilitarista, mas essa é uma divergência muito, por assim dizer, etérea, filosófica, sofisticada, que não está na prática no bojo das tensões que nós vemos efervescendo no nosso movimento liberal. O que efetivamente causa divisões, causa tensionamentos, deixando de lado, a princípio, apenas as ambições rasteiras e as rivalidades pessoais, mas o que realmente causa divergências algo insensadas é a questão do papel do Estado. É um que vai dizer que o Estado deveria fazer isso, isso e aquilo, outro vai dizer que o Estado não deveria fazer isso, isso e aquilo, outro vai dizer que o Estado não deveria fazer nada. Então, a grande questão que nos divide é essa, é o papel do Estado. Eu quis, na verdade, eu escrevi um artigo no Instituto Liberal sobre o socialismo fabiano, o liberalismo social e a social-democracia, que são correntes que cada uma a seu modo defendem um papel maior do Estado, e esse artigo foi lido por uma grande amiga, a querida amiga Guta Pini, que é uma influenciadora na internet, e ela sugeriu que aquele artigo se transformasse num livro. Aí o livro surgiu. Mas eu desenvolvi em cima desta preocupação. O que nos divide é a questão do papel do Estado. O que é que nos une, em primeiro lugar? O que é que nos torna parte de uma mesma família, de um mesmo macro-movimento? A revelia dessas divergências. A única maneira de encontrar esses pilares comuns, esses elementos comuns, seria reconstruir sinteticamente a história do liberalismo e a história das suas vertentes. O livro também se ocupa de fazer isso, para identificar como cada corrente, cada personagem dessa história entendia que deveria ser o papel do Estado, identificar até que ponto esses entendimentos se diferenciam e, à luz dessa identificação, perceber o que nos unifica. Para quê? Para quê? Para entender, diante das adversidades que nós enfrentamos, o que está dentro e o que está fora. Quem seriam os nossos aliados, quem seriam os nossos inimigos, com toda a força que essa palavra merece de que ela merece ser investida. Então o objetivo do livro era esse, e ao mesmo tempo também tentar responder àquela velha questão com que os liberais são sempre defrontados. Somos nós adeptos de uma corrente de pensamento antissocial, uma corrente de pensamento que despreza a indigência, despreza a pobreza como um problema? Somos nós a ideologia dos empresários e dos ricos? Seria o liberalismo, desde a sua gênese, uma doutrina não social? Até porque, na virada do século XIX para o século XX, uma das suas vertentes, o chamado liberalismo social, achou por bem acrescentar esse adjetivo. Porque para muitos, o que existia antes não era social. Faz sentido isso? Então, tanto para nos defender dos detratores do liberalismo, quanto para compreender o que nos une e saudavelmente o que nos divide, é que eu escrevi esse livro. O começo da introdução se volta a conceituar o liberalismo. Nós precisamos partir de uma breve conceituação do nosso objeto. E lá eu me valho
principalmente do filósofo liberal espanhol José Ortega y Gasset, que nos diz que o liberalismo é a suprema generosidade porque convida à convivência em sociedade o fraco para junto. Porque parou de funcionar, tu tá falando. Ah, tá. Eu acho que o microfone. Não, ela tá funcionando. Aproxima um pouco. Não, vai, desculpa. Tá certo. É a suprema generosidade porque convida o fraco a participar da convivência em sociedade, em vez de eliminá-lo, porque permite que as vozes discordantes coexistam e por isso seria a suprema generosidade. E me sirvo também do professor Og Francisco Leme, que também já foi mencionado aqui no nosso evento, que era o esteio acadêmico, o esteio intelectual do Instituto Liberal nos seus primeiros anos, quando ele nos diz que, ao mesmo tempo, o liberalismo é uma visão de mundo, ele é o que os alemães chamariam de uma Weltanschauung, que explicita que a vida faz sentido uma vez que exista a liberdade. É isto que dignifica, dá sentido à existência humana. Ao mesmo tempo, ele é uma doutrina, um conjunto de ideias, de conhecimentos, de valores e de princípios que se enraizam na liberdade e nas instituições que tornam a liberdade possível. E num terceiro momento, o liberalismo é também um movimento político, uma força política partidária ou não, porque ao mesmo tempo que ele se transforma num partido ou num movimento político, quando ele busca implementar a sua agenda, ele também constitui no regime político moderno a regra do jogo, ou pelo menos assim se pretende que seja. O Estado de Direito é uma derivação teórica do pensamento liberal, garantindo aí os direitos dos indivíduos. E tem por marco, e aí a minha narrativa vai se construir a partir desse marco, embora eu deixe claro que qualquer convenção que se estabeleça nesse sentido é, como diz o nome, uma convenção. Nós sempre podemos encontrar antecedentes das ideias, as ideias não surgem, não irrompem do nada, mas a gente tem por marco a atividade política e filosófica britânica com os Whigs e com John Locke, a posteriori trazendo a justificativa filosófica para o que se fez na Revolução Gloriosa, como marco dessa tradição política moderna que reconhece esse valor do indivíduo, essa dignidade do indivíduo, essa utilidade de se respeitar uma esfera privada, uma abrangência de atuação e de escolha do eu, em confronto com o arbítrio, em confronto com a autoridade. Quer esta autoridade seja exercida por outro indivíduo, como se dá, apesar de, em geral, isso ter sido reconhecido legalmente pelo Estado, como foi, por exemplo, durante o Império Brasileiro, a revelia da família real, para fazer aqui um coro com a palestra do nosso Rodrigo, é a escravidão, na prática, o domínio, a subjugação de um indivíduo por outro, um indivíduo que é propriedade privada de outro. Então, quer do arbítrio de um indivíduo sobre outro, quer do arbítrio do Estado. E aí entra o nosso personagem, o Estado, esta máquina política de coerção oficializada, legalizada, que, ao menos em teoria, principalmente, se dedicaria a garantir a ordem social, a preservar a ordem social. E uma pista da nossa narrativa, ela já começa na origem do liberalismo, quando, ao contrário do que muitos dizem, o liberalismo como tradição política não é um inimigo do Estado, nunca foi um inimigo do Estado. Ele já nasce a partir de uma justificação do Estado, que é a justificação contratualista. Pode-se discutir o contratualismo, como sempre se faz. O contratualismo é apenas uma alegoria, ele é uma ficção, nunca existiu contrato social nenhum, etc, etc, etc. E eu até tendo a concordar, é uma alegoria sim. É uma alegoria, eu até prefiro evocar a tradição clássica para tratar de Estado em vez do contratualismo, mas ele foi uma justificação importante para que o discurso de que o Estado existe pelo indivíduo, em nome do indivíduo, do cidadão, emergisse. Porque é a partir desse discurso contratualista que se entende que os indivíduos, para preservar os seus interesses, estabelecem esse pacto. O liberalismo nasce justificando o Estado, ao contrário do que muitas vezes se diz, mas justificando um Estado que estivesse dentro de um certo parâmetro de limitação.
Um Estado que, como diria o Og estivesse submetido à autoridade das regras, que valeriam para todos, e não à regra das autoridades, ou seja, à decisão, ao bel prazer do indivíduo, do sujeito que o ocupasse. Esta era a pretensão. Então o liberalismo nasceu defendendo um Estado que garantisse essa ordem social, que cuidasse, portanto, principalmente da lei, da justiça e da segurança, e que tivesse uma atribuição limitada em qualquer outra esfera. Isto não significa, e aí nós temos outro equívoco que o livro procura refutar, não significa que os liberais clássicos, na maior parte deles, defendessem que essa fosse a única função do Estado. É um equívoco também que comumente nós ouvimos. Os liberais clássicos defendiam que o Estado só atuasse na segurança e na justiça. Nem Locke dizia isso. Inclusive Locke até avançava em admitir que para conter o destrambeio dos beberrões, que fosse, por exemplo, proibido o comércio de bebidas. Locke chegava a esse ponto de intervencionismo. Era, evidentemente, do ponto de vista econômico anterior a Adam Smith, ainda não haviam ocorrido certos desenvolvimentos que viriam depois, mas a regra no liberalismo ao longo do século XIX, quando ele se torna um movimento político autoconsciente, não era a defesa de um Estado restrito apenas à segurança e justiça. O Estado tinha outras ocupações. Pretendia-se apenas que fossem reduzidas e que fossem submetidas a regras universalmente aplicáveis. Bem, apesar de todos os progressos que o liberalismo propiciou, todos os desenvolvimentos que ele permitiu, no campo político, no campo da liberdade de expressão, a liberdade de organização, a liberdade de associação, e no campo econômico, quando ao reconhecer o direito de colocar as ideias em jogo, em discussão, em debate, também se reconheceria inevitavelmente o direito de colocar ideias em termos de produtos e serviços livremente em discussão e em debate, o que significa consagrar a economia de mercado. Apesar disso, o liberalismo começou a ser bastante criticado nessa reta final aí do século XIX. Já antes nós já tínhamos a emergência dos socialismos utópicos, com autores como Fourier, Saint-Simon, questionando esse individualismo liberal e tentando propor utopias que o substituíssem. Mas essa crítica ao liberalismo vai ganhando corpo no final do século para a virada para o século XX. E nós vamos encontrar aí três grandes questionamentos ao liberalismo. Três grandes motivações para questionar o liberalismo. Uma delas, que é reconhecida por Mises na sua obra A Mentalidade Anticapitalista, era aquela percepção de que o liberalismo trazia, do ponto de vista econômico, maior mobilidade. E havia um saudosismo pela permanência, pelo imobilismo, pela manutenção de privilégios, da posição de certos estamentos, que o liberalismo questionava ao propor essa circulação mais ativa das posições na sociedade. Uma outra fonte de críticas é a crítica reacionária, tradicionalista, que ainda hoje é feita, e eu tive meus arranca-rabos com esse pessoal já, no sentido de que o individualismo liberal faz com que nós tenhamos que conviver com o erro, com o pecado. Nós temos que ter um Estado católico, uma religião oficial, imposta a todos. As outras religiões só podem funcionar privadamente, não podemos ter templos públicos, porque isso perverte a moralidade social, corrói o tecido social. Então nós temos que voltar ao altar, o trono, não é? E a igreja, que é um pessoal que defende até a volta das corporações de ofício, se você deixar, não é? Um discurso que ignora, eu já estive falando sobre eles aqui no último Liberty Open, se não me engano, um discurso que ignora que ao mesmo tempo que o erro pode se multiplicar em regime de liberdade, também os acertos podem se multiplicar em regime de liberdade. Enquanto que se você concentra todo o poder de expressão cultural e política em poucas mãos ou em uma só, sob o pretexto de que teriam o condão da verdade, a posse da verdade, os erros que ali se cometem ninguém pode enfrentar, ninguém pode contradizer, ninguém pode desafiar. E também nós temos uma terceira fonte de questionamentos ao liberalismo, que é Hayek, que vai nos apontar
detalhadamente no caminho da servidão, quando ele nos diz que os êxitos que o liberalismo conquistou, esses desenvolvimentos econômicos e sociais que nós tivemos extraordinários nos últimos 2 a 3 séculos em função das instituições e ideias que ele sustentou e operou, esses êxitos muito rapidamente foram entendidos como fatos dados, coisas naturais, e o liberalismo passou a ser responsabilizado, ao contrário, pelos problemas que ele ainda não tinha conseguido resolver. Pela pobreza e pela miséria, que era herança do cenário anterior. O liberalismo passou a ser alvejado e responsabilizado por isso. Então Hayek e Mises afirmariam que o liberalismo e o capitalismo promoveram a multiplicação de riquezas, a urbanização, o desenvolvimento, mas eles foram responsabilizados pela pobreza, pela miséria, pela situação realmente lastimável de muitos trabalhadores no começo ali da Revolução Industrial, no começo dessa urbanização e dessa industrialização. Isto tudo fez emergir o fenômeno da chamada questão social. Nós já tínhamos em desenvolvimento, graças aos liberais, o sistema representativo, em que os cidadãos elegeriam representantes para votar e aprovar as leis. E, diante do cenário da miséria avolumada nas fábricas, nas cidades, porque o liberalismo era responsabilizado, ele era tratado como o grande vilão da história, diante da pressão desse setor social para participar do sistema representativo e colocar ali as suas bandeiras, emergiu a questão social, a discussão sobre se o Estado não teria uma incumbência maior do que apenas aquelas de que ele desempenhava no período anterior, esse período de formação e de desenvolvimento do liberalismo clássico. E essa pretensão, ela veio de vários lugares. Ela veio dos socialistas, da social-democracia, do trabalhismo. Ela veio de dentro dos partidos liberais que acolheram demandas dos trade unions ou dos sindicatos e que formaram na Inglaterra o que ficou conhecido como liberalismo social. Não, o Estado precisa ter um papel um pouco maior do que ele tinha até agora para emancipar o indivíduo para a sua realização. É o discurso que nasceu ali do liberalismo social. Então impôs-se um debate sobre a questão social, que é o enfoque dessa divergência que nós desenvolvemos até no próprio movimento liberal. De um lado, percebemos, hoje já não tanto, mas principalmente no começo das nossas andanças pelo movimento liberal, percebemos, às vezes em tom de brincadeira, às vezes nem tanto, percebemos de um lado os privatistas mais extremados, os objetivistas, os anarcocapitalistas, não é? Alcunhando todo o resto da tradição liberal de socialista ou social-democrata, dizendo que no Brasil todos os liberais eram sociais-democratas ou são sociais-democratas, o que é um tremendo anacronismo, um tremendo contrassenso histórico, porque a tradição social-democrata ela nasce do marxismo. Então você vai ver o liberal do século XIX, vai olhar o Frei Caneca, vai olhar o Gonçalves Ledo e companhia, e vai chamá-los de sociais-democratas porque eles não defendiam o Estado restrito apenas à segurança e justiça. Isso é um absurdo conceitual, inimaginável e inominável. Mas hoje, a prova de que essa brincadeira ou esses ataques não são mais o grande problema, embora eu ainda entenda que nós precisamos explicitar a abrangência da tradição liberal e a sua diversidade, mas a prova de que isso não é um grande problema está em que nós temos aqui presentes anarcocapitalistas e nós desenvolvemos iniciativas juntos, trabalhamos juntos nesse movimento em defesa da liberdade, apesar desta divergência. No entanto, vi nos últimos tempos surgir um outro problema, ou se destacar um outro problema oposto a esse, ou seja, os segmentos que defendem a participação maior do Estado e que chegam a flertar com o progressismo, chegam a confundir muitas vezes liberalismo com identitarismo. Esses movimentos passaram a dizer, e geralmente eles só citam Stuart Mill, que eles não leram, ou Melchior, que leram menos ainda. Eu não tenho problema aqui em citar até nomes, porque
porque já tive aí minhas desavenças também com a senhora Helena Landau, que cita Melchior e em nome de Melchior fala um monte de bobagem, porque Melchior não disse as coisas que ela diz que ele disse. Esse pessoal começou a despontar. Na categoria jornalística, nós temos alguns nomes que defendem essas teses, que levam essa mensagem. Despontar na intelectualidade, no movimento liberal, tentando fazer um barulho, muitas vezes desagregador, com relação às outras instituições e organizações do movimento liberal, apresentando-se como se eles fossem os liberais do bem. Eles são os liberais do bem. Ou antes, os verdadeiros liberais. Porque seguem John Rawls. Alguns até falam em Rousseau, o sujeito da vontade geral que dissolve os indivíduos. Até em Rousseau eles falam. Eles se consideram os liberais do bem porque eles têm preocupação social. O Instituto Liberal, o Instituto Mises, todo mundo são os liberais do mal, porque desprezam o pobre, desprezam as necessidades sociais, as carências sociais. Então surgiu esse problema também, que é um problema oposto, né, que vai achar que apenas aquela corrente que defendeu um papel maior do Estado, quando não fazem honestamente a virada de curva, já pulam direto para a social-democracia mesmo, mas eu não vou entrar nesse mérito, e apenas essa corrente encarna todo o liberalismo. Então o que nós vemos é que a imaturidade no nosso movimento muitas vezes faz, e esse é o maior problema que nos divide, a maior questão que nos divide, faz com que o papel do Estado seja encarado como absoluto em função de um ou dois autores, em função de uma vertente única da grande tradição liberal, e despreza-se a condição de liberais das demais categorias, das demais vertentes. Tem se formado uma igreja dos liberais do bem, né, com essa presunção de estarem pregando o evangelho aos neoliberais do mal, que ignora, por exemplo, que essa corrente do liberalismo social nunca foi vetada, nunca prevaleceu, nunca foi majoritária, mas ela nunca foi vetada no espaço do Instituto Liberal. Basta vermos que Melchior frequentava os círculos do Instituto, que nós temos representantes que trabalharam com a tradição liberal social, que são citados por nós e divulgados por nós até hoje, professor Paim, e o próprio Melchior. Meu Deus do céu, esse livro bebe de Melchior pra caramba. Melchior é citado pra caramba no nosso movimento. É mencionado e sugerido como referência de leitura pra caramba. Então é como se ninguém conhecesse o Melchior, ninguém ouvisse falar no Melchior. Eles estão aí para apresentá-lo a nós e purificar-nos dos nossos pecados. E o próprio Melchior nunca fez isso. Ele nunca disse que a escola austríaca, a escola de Chicago, que era um liberalismo do mal, que não fazia parte do liberalismo. O próprio Melchior nunca disse isso. Ele discordava, ele tinha suas opiniões diferentes, tinha até uma simpatia por Keynes, mas ele nunca disse isso. Ele sempre reconheceu que eram vertentes do liberalismo e sempre enalteceu o trabalho de Mises e o trabalho de Hayek, principalmente na questão do cálculo econômico, nas suas críticas ao marxismo. E aí eu ilustro o que eu estou dizendo com um caso que me aconteceu. Eu publiquei, quando o professor Paim faleceu, um tributo ao professor Paim na Folha de São Paulo, o professor Paim que apreciava o liberalismo social, né? Repita-se. Publiquei um tributo ao professor Paim. E um professor gaúcho, na seção de comentários do site do jornal, ele publicou que os liberais de verdade são John Rawls e Rousseau, né? E que os neoliberais do Instituto Liberal são antidemocráticos, que não toleram a divergência. Quem está querendo excluir nomes da tradição liberal são eles. Não sou eu, não é o Instituto Liberal, não somos nós, são eles. Também o professor José Eduardo Faria, no Estadão, num artigo, Os Direitos, os Vouchers e a Dignidade da Condição Humana. Ele é um pouquinho melhor, porque ele pelo menos não disse que os economistas da escola de Chicago não são liberais de verdade, pelo menos ele não disse isso. Mas ele lá escreveu sobre a política do voucher, sugerida por Milton Friedman e os demais chicaguistas. Ele lá escreveu que isso é uma ofensiva dos extremados chicaguistas,
é o discurso que ele coloca lá, contra os direitos sociais defendidos pelos liberais mais refinados. É mais refinado, é mais sofisticado. Liberais consistentes e respeitados, como John Rawls e Ronald Dworkin. Essa é a linha que eles querem que todo mundo siga. E seus interlocutores comunitaristas, como Charles Taylor, Michael Sandel e Michael Walzer, para quem a ideia de bem comum vai além da mera somatória das vontades individuais. Então você estabelece uma narrativa do que seria um bem comum absoluto e os indivíduos que se danem para se curvarem e se sujeitarem a essa narrativa do que seria esse bem absoluto. Precisamente isso ele nos disse, ele escreveu nesse artigo no Estadão. Que é uma distorção patética se nós olharmos para 3 exemplos: Roberto Campos, Hayek e o professor Guilherme. Todos eles, Guilherme foi da escola de Chicago, Roberto Campos bebeu muito de Hayek dos austríacos, mas também dos chicaguistas. E Hayek é considerado por muitos pejorativamente o pai do neoliberalismo, a expressão que se usa para se referir a ele. Essas 3 figuras economistas ligados à economia, é natural que exista uma ênfase na economia nos seus trabalhos, é a área deles. É como pedir que um advogado não fale mais sobre direito do que sobre outros assuntos. Disso eles deduzem que seriam economicistas, que desprezam todas as outras questões, como a social, e só olham para a economia. É a redução que eles fazem. Ninguém mais a se levantar contra o exclusivo economicismo dos economistas do que Hayek ou do que Roberto Campos expressamente defenderam que o economista deveria se apropriar de outros ramos do conhecimento. Aí chegou a dizer que se você sabe só a economia, nem a economia você sabe. Perfeitamente. Então, é um completo absurdo que essas pessoas vêm divulgando para se imporem ao movimento liberal e imporem a sua visão. Uma narrativa acadêmica que alcançou, por exemplo, também o YouTube. Tem uma entrevista da Gabriela Prioli que ilustra bem a confusão que isso tudo cria, que esse discurso cria. E quando você tem confusão na área das ideias, na área intelectual, mais cedo ou mais tarde essa confusão chega também na esfera política, na esfera prática. Gabriela Prioli, entrevistando o Kim Kataguiri, pediu que o Kim Kataguiri se classificasse politicamente. Eu não vou dizer para vocês que a Prioli estivesse mal intencionada quando ela fez a pergunta, mas muito provavelmente ela foi influenciada pelo círculo que ela frequenta, que é o círculo desses intelectuais a quem eu estou me referindo. E ela pediu que o Kim Kataguiri se classificasse. Ou ele era, e uma coisa exclui a outra, evidentemente, ou ele era um liberal-democrata, que é uma coisa que ela colocou à esquerda, ou ele era um neoliberal, ou ele era um conservador liberal. Kim Kataguiri soube responder? Claro que não, nem eu saberia. Eu me permito citar aqui o exemplo de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Os dois eram de movimentos e partidos conservadores liberais. Os dois eram influenciados diretamente por economistas que são tratados como neoliberais. Reagan por Friedman, Thatcher por Hayek. E os dois, ao que me consta, se elegeram em regimes democráticos. Defendem a democracia. O que eles são? Reduz-se o caráter de liberal democrático apenas a esse grupinho dessa seita do bem, do liberalismo do bem? Que sentido faz isso? Então, levanto essa provocação, levanto esse problema em função do que nos propôs, antes de falecer, nosso mestre Paim. Quando ele nos disse, na última edição da Evolução Histórica do Liberalismo, a questão central passou a ser, em nossos dias, a necessidade de promovermos a identificação de pontos em comum das diferentes correntes do liberalismo, sem embargo de preferências por essa ou aquela vertente que enfatiza esse ou aquele aspecto. Porque ninguém está pretendendo impor a uniformidade. Isso seria um contraditório em essência com a nossa bandeira principal, que é a liberdade, que é a crítica, que é a perquisição aberta a todos. Mas para agir como força social, em todos os campos e espaços que nós precisamos ocupar, nós temos que identificar também aquilo que nos unifica e contra o que, em absoluto e fundamentalmente, nós nos defrontamos.
Meu apelo aos jovens liberais, disse-nos o professor Paim, é no sentido de que procurem ações nas quais possam atuar conjuntamente. Se não nos unirmos, serão menores as possibilidades de nos tornarmos uma corrente de opinião capaz de influir sobre o rumo dos acontecimentos. Então, para encontrar o que nos une e convergir quando necessário, é preciso que nós saibamos também reconhecer as diferenças, para termos a ciência de até que ponto essas diferenças podem se estender. Esse foi o propósito do livro. E eu chego ao final dessa jornada, e já que eu não posso comentar o livro inteiro, né, o tempo não me permite, eu apenas elenco o conteúdo, o que eu procurei sintetizar na obra. Eu começo com a abordagem de Locke, o Estado liberal e a pobreza, e também trazendo à tona as influências de Locke. Adam Smith, com uma ênfase também ao iluminismo escocês e à escola de Salamanca. Burke, Rousseau e as revoluções francesa e americana, como é que o liberalismo se encaminhou nesse círculo. Humboldt, Constant, Guizot, o liberalismo doutrinário, ao qual bem fez referência o professor Ricardo Vélez. Tocqueville, que foi protagonista aqui nos nossos encontros, e Gladstone, para tratar do advento das reformas eleitorais e do advento da democracia liberal. O liberalismo ibérico e a Constituição de Cádiz, que é um episódio que pouca gente ressalta no nosso movimento liberal. Os grandes centros formadores do liberalismo como tradição de pensamento seriam Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha. Mas a Espanha tem um capítulo importante dessa história, porque foi na Espanha pela primeira vez que os liberais se reconheceram como liberais, como parte de um movimento político liberal. Foi com os liberais espanhóis em 1812, na Constituição de Cádiz, que isso aconteceu. Então eu trouxe também o papel do Estado segundo a Constituição de Cádiz, segundo os liberais daquela época. Depois a escola de Manchester e o spencerianismo, é o próximo capítulo. O liberalismo social, em que eu trato também do keynesianismo e comparo o liberalismo social com social-democracia e trabalhismo, terceira via, etc, etc. A escola austríaca, com ênfase em Menger, Mises e Hayek. A escola de Chicago, com ênfase no Milton Friedman e no capitalismo e liberdade. O ordoliberalismo, que também é uma corrente liberal poucas vezes citada, mas que ajudou a levantar a Alemanha do buraco no pós-guerra. O objetivismo, o anarcocapitalismo, eu também trato aqui. Enfim, as breves considerações em defesa do liberalismo brasileiro. Aí já é uma tentativa de, à luz da história liberal brasileira, ver em que situação ao longo dessa trajetória toda estava cada liberal do Brasil, cada movimento liberal da história brasileira, e defendendo os nossos liberais da acusação de serem todos sociais-democratas. E a que conclusão eu chego no livro ao final de toda esta jornada? A conclusão... Desculpe interromper, mas você chega a analisar o conceito da senadora Soraya Tronic, não liberal, customizada à la brasileira, não? Foi uma das coisas mais bizarras. Não consta esse tipo de estrovenga no livro. Quando você fala ele liberal, à brasileira. Nem o chamado, agora essa semana eu vi, o fascismo de mercado religioso. Está nascendo na Argentina com Milei, segundo acadêmicos da América Latina. A que conclusão eu chego? Que muito simplificadamente, e é muito simplificadamente mesmo, os nossos liberais, a tradição liberal ao longo da sua história, ela pode ser dividida quanto ao papel do Estado em 3 grandes categorias. E para fazer isso em 3 grandes categorias tem que ser muito simplificado mesmo. Né? Mas ela pode ser simplificada em 3 grandes categorias. A primeira delas é a categoria dos liberais que pensam que a função precípua do Estado é a segurança e é a justiça, mas que admitem, desde que sob o controle de regras geradas no sistema representativo, outras atribuições também podem ser atacadas pelo Estado, com o fito, sobretudo, de garantir que todos os elementos da sociedade estejam partícipes de uma res pública, de uma coisa pública. E esses liberais vão defender principalmente a atuação do Estado na saúde e na educação, não necessariamente com o gerenciamento direto do serviço.
Pode ser pelo sistema do voucher, como o Friedman sustentava, a concessão do recurso para o necessitado atingi-lo no serviço privado. Alguns vão admitir alguma participação também do Estado em questões de infraestrutura. Se nós fizermos uma recapitulação da tradição liberal, da história liberal, nesse grupo nós vamos colocar nomes como John Locke, Adam Smith, os pais fundadores dos Estados Unidos, Humboldt, Tocqueville. Muita gente não sabe, mas os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, Thomas Jefferson, que eu trato disso no livro, que é um dos liberais que na época, no debate americano, que defendia o Estado menor, tá? Ele defendia a educação pública, defendeu a educação pública. Um exemplo do que eu estou dizendo. Os liberais doutrinários franceses, William Gladstone, alguns entre os constituintes de Cádiz, Karl Menger era assim também, Hayek era assim também, os economistas de Chicago eram assim também, os economistas neo-institucionalistas, os economistas da teoria da escolha pública e os ordoliberais, alguns entre eles. É um termo, esse termo ordoliberal é um termo que tem duas acepções. Às vezes ele é usado para se referir, o professor Miller deve saber muito melhor do que eu sabia, mas ele é usado às vezes para se referir a todos os economistas liberais da época, e às vezes só a escola de Freiburg, especificamente do Ockham, né? E até os membros da escola de Manchester, que são considerados o emblema da restrição do Estado, estariam nesse grupo, porque Richard Cobden também defendia a educação pública. O segundo grupo é o grupo dos liberais que defendem que é absurda intrinsecamente a extensão do papel do Estado a qualquer outra esfera que não esta da segurança e da justiça, que são os que eu preferiria chamar de minarquistas, porque o Estado mínimo também é uma expressão super polissêmica. Roberto Campos dizia que defendia o Estado mínimo, mas ele não pertencia a esse grupo. Eu acho que faz mais sentido, é uma preferência, não é uma imposição, evidentemente, mas faz mais sentido falar em Estado mínimo quando ele é um Estado que tem o mínimo das características necessárias para ele ser um Estado. Seria ele ter essas duas funções apenas e mais nada. Nesse sentido, ainda que alguns desse grupo, por exemplo, defendessem o alistamento militar obrigatório, mas você poderia colocar isso dentro da segurança, de certo modo, nesse grupo a gente poderia colocar principalmente Herbert Spencer, Ludwig von Mises, Robert Nozick, antes de mudar de ideia, porque ele mudou, né? O Humboldt também mudou de ideia, mas chegou a defender algo muito parecido com isso, e a Ayn Rand. Temos os libertários anarquistas. Se os anarcocapitalistas ainda fazem parte do liberalismo propriamente dito, é uma outra discussão. Nós vamos ter o nosso amigo Hélio Beltrão dizendo que sim, que ele se define como liberal, né? Nós vamos ter, por outro lado, o Hans Hermann Hoppe dizendo que ele superou o liberalismo. Se você supera uma coisa, você ainda está dentro dela? Uma questão, né? Eu não fecho essa questão no livro. O que eu fecho é que, obviamente, os anarcocapitalistas fazem parte da tradição individualista moderna, a qual os liberais integram. E o terceiro grupo, que é o grupo dos liberais sociais, que você vai ter uma visão, ter um diálogo com teorias trabalhistas e sociais-democratas, admitindo às vezes o conceito que eu detesto, mas eles admitem, né? O conceito de justiça social, que eu acho um absurdo, mas a gente vai encontrar essa expressão em Miguel Reale, por exemplo, né? E uma legislação social acima do patamar tolerado pelos liberais do primeiro grupo, às vezes até admitindo, em casos de monopólios naturais, que a empresa seja estatal, a empresa que cuida do serviço, que são os seguidores de Stuart Mill, Hobhouse, Thomas Green e companhia. Resumo da ópera: a grande maioria dos liberais está no primeiro grupo. O núcleo central de desenvolvimento da tradição liberal está no primeiro grupo. No entanto, nós vemos figuras dos outros dois querendo resumir o liberalismo às suas teses. Tudo o que eu peço, tudo o que eu conclamo que seja feito, é que nós paremos com essa besteira, que nós reconheçamos a riqueza da tradição liberal, porque quanto mais nós reconhecemos essa riqueza, mais segmentos da sociedade nós vamos abarcar com as nossas ideias. Porque não nos iludamos infantilmente em achar que uma única dessas vertentes se imporá e todos a acolherão. A janela de Overton está aí para ser empurrada, nós sabemos disso, nós empurraremos se nós reconhecermos entre nós essa pluralidade. Eu queria encerrar saindo um pouco dessa temática do livro, mas ainda, de certo modo, dentro dela, porque eu estou discutindo aqui a questão social, né, como os liberais recepcionam a chamada questão social. Fica claro que desde o início a lei
a justiça, o espaço individual da expressão das ideias, todos esses autores aqui que eu citei, você vai ter, pode ter algumas modulações aqui e acolá, mas são princípios inegociáveis para todos eles. São pilares da tradição liberal, que não podem ser negociados. Então, na prática, no momento que nós vivemos hoje, nenhuma dessas vertentes aqui dirá que nós podemos ter no país editores, como foi dito aqui ontem, que nós podemos ter no país uma cúpula de burocratas que definam o que pode ou não ser dito, o que pode ou não ser publicado, que desapareçam com documentários previamente antes de eles serem exibidos, que sumam com perfis de parlamentares em redes sociais. Nós podemos divergir entre nós saudavelmente sobre se o Estado vai ter ou não uma atuação sob forma de voucher ou qualquer outra coisa. Mas sobre isso, quem não entende o problema que isso representa, quem não entende a destruição, a devastação de todo o legado da tradição liberal que isso configura, esse não merece estar do nosso lado. Esse nós devemos afastar. Esse é nosso adversário. Eu acho que no momento nós temos alguns que se dizem liberais e minimizam esse autoritarismo que está sendo perpetrado no Brasil, sobretudo pelo nosso Poder Judiciário, e ainda se julgam dignos de se ornarem do título de liberais. Então eu encerraria dizendo que o objetivo do livro é esse: há uma diversidade ampla no liberalismo, mas não é qualquer coisa que pode se chamar de liberal, não é qualquer lixo autoritário que pode se chamar de liberal. Então, com essa reflexão, agradecendo mais uma vez o convite do Sampaio e da Juventude Libertária de Sergipe, parabenizando pela realização persistente do evento contra todas as dificuldades, eu encerro e agradeço a atenção de todos. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, levante a mão, por favor. Só queria parabenizar o Lucas pela visão ampla que consegue dar nesta conclusão e nesta bela obra. Eu acho que é importante isso, identificar as várias tendências, não nos horrorizar da diversidade, mas deixando claro o que é o essencial. Parabéns. Obrigadíssimo. Lucas, você tem 3 correntes e dentro daquela primeira não há uma unidade de pensamento, não há uma unicidade, né? Assim, existem divergências, né? São pontuais. O que a gente pode pensar em termos de unificar as 3 correntes para trabalharem dentro de um mesmo pensamento a nível Brasil, né? E pelo que eu vejo hoje no Brasil, a corrente liberalismo social, né, é a que mais a gente pode chegar na realidade do Brasil, a nível Brasil, para discutir. Eu vejo que futuramente talvez o anarco possa assumir, talvez a Guerra nas Estrelas, quando a gente estiver mais evoluído e tudo mais, né? Mas você imagina assim, em termos de unificar essas 3 correntes para falarem a mesma língua? Porque hoje a gente vê muita divergência, né? E a gente precisa unificar. O que a gente poderia fazer? Você pensa a respeito disso? Como disse o Paim, trata-se de identificar ações que nós possamos fazer em comum. Não se trata de unificar. Eu acho que a unificação é impossível e indesejável. Nós não vamos todos pensar da mesma forma, isso não vai acontecer. Mas, evidentemente, é importante saibamos encontrar pontos e ações em comum. Não vou descrever aqui um programa de ações, vou citar o exemplo daqui, do Liberdade para Trabalhar, por exemplo. Eu consigo ver perfeitamente um liberal social apoiando esse projeto, consigo ver um libertário, um liberal clássico apoiando o projeto, consigo ver o hayekiano apoiando o projeto. Objetivista. Você conseguiu, assim, eu não tinha definição. Hoje eu vejo a minha posição como liberal social. Por quê? Porque você não quiser, você anda nesse estado ou no Brasil, qualquer lugar onde há periferia,
não existe possibilidade de não pensar no social. Né? A gente tem que pensar no social porque a gente precisa trazer essas pessoas para a nossa realidade, né? Fazer com que elas cresçam economicamente falando e também socialmente falando, né? Eu só tomaria cuidado para não deixar a sensação de que é só o liberalismo social que se preocupa com o social. A ideia do livro é exatamente demonstrar o contrário. Tem um texto tanto do Roberto Campos, muito bom entrevista do canal do livro, dizendo que ele tem diferente do pessoal do programa social, ele se programa social por um outro caminho, que resolveu o problema de todos para o mundo, pelo mercado, pelo livre mercado. Foi assim que foi resolvido. Essa história do cuidado com esse social é criticar o livre mercado para dizer que a solução é por meio do Estado. Não é isso. Mesmo os liberais sociais não defendem isso. Isso é um cuidado de ser colocado. Os liberais sociais confundem o termo, usam o Estado para dizer que agora o Estado está livre. Não é isso. Mas aí os liberais sociais confundem o termo, que essa turma que está referindo do Orkin, Rawls, não são bem liberais sociais. Eles estão... Já deu um pulo bem radical para lá. Embora eles sejam usualmente classificados dessa forma, eu também questiono essa classificação, principalmente no caso do Rawls, que faz um contratualismo bizarro ali que o professor Ubiratã Borges de Macedo vai apontar como sendo um pulo para o socialismo. Ou socialismo. E esse pessoal, o liberalismo social no Reino Unido, por exemplo, brigavam com o socialismo fabiano. Eles brigavam. Não corroboravam as teses estatizantes da social-democracia e do socialismo fabiano. Então, eu preciso fazer mesmo essa distinção, além da minha crítica, mais até a justificativa ético-filosófica dos liberais sociais em cima da justiça social, que eu acho um conceito absurdo. Para mim não faz nenhum sentido essa expressão, justiça social. É como o Hayek diz, é justo se você avalia o comportamento de alguém, pode julgar se aquela atitude é justa ou injusta. A sociedade ser justa ou injusta, para mim não faz sentido nenhum. Você tem que saber a quem você responsabiliza por um ato injusto para julgá-lo injusto. A quem você credencia ou confere méritos por um ato justo. Não é a sociedade, uma abstração coletiva que não se realiza de maneira nenhuma. Então eu não gosto quando eles dão esse tipo de pirueta retórica. Para mim, a mim não agrada. Eu tô no primeiro grupo, obviamente, né, das 3 categorias eu estou no primeiro grupo. Mas eu só tomaria esse cuidado para não parecer que é só o liberalismo social que cuida de questões sociais. O liberalismo é uma doutrina social. Como qualquer doutrina política, o objetivo dele é propor qual o melhor arranjo para a sociedade, para o bem da sociedade. Rapidinho, só só assim, em questão de, você falou justamente, o arranjo social de acordo com a sociedade. Então, assim, essa questão da gente ter as 3 categorias. Tudo bem que tem pensadores de diversos países, com diversas situações sociais, e cada um provavelmente chegou com a vivência que eles tinham da sociedade que eles viviam. Se a gente for olhar para o nosso país hoje, do jeito que é, com tantas diferenças sociais, com tantas desigualdades, existiria talvez um pensamento liberal mais próximo do que seria justo, digamos assim, ou o que você pensa em relação a isso? Você já falou que você é da primeira vertente, mas mesmo assim, a primeira vertente, a gente tem realmente ali mecanismos para que a gente consiga, de fato, melhorar essa questão social do Brasil, que a gente trabalha todo mundo para isso, né? Para que a gente tenha realmente uma questão social evoluída. A sua opinião sobre isso? Olha, eu, no momento, eu estou preocupado em ressuscitar a democracia no Brasil. Acho que a gente discutir como é que a gente vai encaminhar o projeto tal, a pauta tal, se a gente não tem o direito de discutir, esse é o pilar de tudo. Saraiva quer falar alguma coisa? Em todos os países que apostaram no livre mercado, a condição dos mais pobres melhoraram. Ou seja, todos, sem exceção, todos os países que apostaram nessa ideia que o Estado tem que ser menor, tem que ser limitado, que as instituições têm que funcionar, que há liberdade para trabalhar, que há liberdade de mercado, a condição dos mais pobres, principalmente, foi a que mais cresceu. Porque a dos mais ricos, ela vai ser boa aqui, vai ser boa lá, vai ser boa lá. Isso melhora a condição dos mais pobres. Só que isso tem um efeito colateral muito grande com os mais ricos, porque isso envolve quebra de reserva de mercado, isso envolve quebra de monopólio, que não interessa aos mais ricos.
Por isso que o liberalismo não é uma visão para os mais ricos, é uma visão em especial para os mais pobres. Ela é absolutamente social porque ela quebra benefícios dados aos poderosos por meio da proteção do mais pobre, do menor. Um exemplo Que foi o disso, começo da fala do Lucas. Que foi o começo da fala do Lucas. um exemplo disso está no próprio Adam Smith. Que as pessoas falam que ele era o ideólogo dos empresários, mas na verdade, se você for ler a Riqueza das Nações, o Adam Smith critica os empresários e fala mal, o empresário é babaca, o patrão é babaca, entendeu? Eles são chatos. Mas, se eu tiver um mercado livre, o funcionário vai ter mais opções de empregados, de empregadores, de trabalho. E isso beneficia todo mundo. O Adam Smith dizia isso. Então, é claro, o discurso é esse, porque o remédio é esse. Essa é a direção. O liberalismo é um norte. Qualquer que seja a vertente que você prefira, o liberalismo é um norte. Esse norte está sempre apontando para a mesma direção. Não tem muito para onde correr, não. Eu acho legal, ótimo. Tem uma perguntinha rápida, né? É só sobre essa questão que você colocou dos critérios rechaçados. Por exemplo, tem um cara chamado João Pinheiro da Você, um legislador sinal que se declara liberal. Né? Meu amigo. E o termo liberal, eu mesmo quando comecei, em 2014, a militar na direita, eu me considerava liberal. Hoje em dia eu tenho vergonha de falar que sou liberal por conta dessa associação que já aconteceu, como aconteceu nos Estados Unidos. Que liberal nos Estados Unidos é associado à esquerda. Nós não podemos deixar isso acontecer, não. Então, como é que faz para poder mudar essa regra do jogo? E ainda considerando que figuras como Joel Pinheiro, MBL, que defenderam o lockdown, que defenderam trancar as pessoas em casa, vacina obrigatória, como é que pode essas pessoas que se consideram liberais queimando o filme dos verdadeiros liberais que defendem o direito de escolha das pessoas, né? Como é que faz para rechaçar? O pessoal fez o L, né? Você olhar para a plataforma do Lula, com todas as críticas ao Bolsonaro que são pertinentes, eu fiz muitas críticas ao Bolsonaro, mas se você olhar para a plataforma do Lula, qual é o elemento que tem ali de interesse dos liberais naquela plataforma que eles apoiaram, elegeram? O que é que tem ali que a gente possa dizer, isso aqui vale a pena, tem a ver com a nossa agenda, vai progredir seguindo por esse caminho? Não tem nada, absolutamente nada. Que é uma pauta extremamente urgente para o Brasil, é a nossa prioridade. Enfim, não tem. Então, isso é um fator de distinção, eu diria, o selo negativo. Fez o L, para mim, não tem lógica. Entendeu? Jogou no lixo as suas credenciais de liberal. Eu não consigo entender de outra maneira. Saraiva vai falar de novo. Eu me preocupo muito nessa coisa de você pautar a sua posição por gente que você sabe que não é liberal. Assim, paute a sua pelo que é. O conceito deles está errado. Errado. O liberalismo defende a vida, a liberdade e a propriedade. O liberalismo é o que o Lucas trouxe aqui nessa palestra. Estou trabalhando para isso. Se o Joel está fazendo uma palestra para isso, cara, segue você firme com isso. Os liberais americanos perderam os termos mais bonitos do mundo, que é a palavra liberal. Isso não pode ser reconhecido por meia dúzia de pessoas, que é meia dúzia, de fato hoje é absoluta minoria dentro do movimento liberal. O movimento liberal é gigantesco, para você se pautar por esse caso. Desculpa, Lucas. Não, olha você. Pessoal, agradecer aqui ao Lucas pela excelente palestra, né? Inclusive, quem quiser comprar os livros dele, né, estão à venda lá de fora, né? O preço é R$60 do Lucas. Tá. Tá funcionando, cara. Enfim, agradeço o Lucas pela palestra. Sei que é um tema, como eu disse, que dá para ficar a noite toda debatendo, né? Infelizmente a reserva é só até às 10 horas. Mas aqui eu gostaria de agradecer a todos pela presença em mais uma edição do Liberty Open. Gostaria de agradecer a todos que palestraram, a todos que participaram, a todos que ajudaram na organização. Essa edição do evento é sempre gratificante. O evento ainda segue de pé, ainda há pessoas dispostas a levar essa mensagem, dispostas a levar essa mensagem à frente, levar essas ideias à frente, pois, como o próprio Mises dizia, né, somente ideias podem iluminar a escuridão. Então, com o debate de ideias, com o diálogo, por meio dessas discussões que a gente pode apresentar alguma mudança para o futuro do país. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram.